Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do profeta Isaías. Primeiro livro do profeta Isaías, do capítulo 1 ao 39. Oráculos contra diversos povos, do capítulo 13 ao capítulo 23. Do capítulo 15, versículo 1 ao capítulo 19, versículo 24. Ruína de Moabe. Oráculo contra Moabe. Sim, atacada de noite, Ar-Moabe foi destruída. Sim, atacada de noite, Kir-Moabe foi destruída. O povo de Dibon subiu aos lugares altos para chorar. Ao Nebo e ao Medaba, Moabe lamenta-se. Todas as cabeças estão raspadas, todas as barbas cortadas. Na rua vestem burel e lamentam-se nos terraços. Tudo geme e se desfaz em pranto. Ezebom e Eleale soltam gritos, e sua voz chega até Jaza. Também Moabe sente seus rins fremirem e sua alma desfalecer. Do fundo do coração Moabe geme. Seus fugitivos alcançaram Segor em Eglat-Salísia. Sim, a subida de Luit fazem-na chorando. Sim, pela estrada de Oranaim soltam gritos de aflição. Ah, as águas de Nenrim se esgotaram, a erva secou, a relva murchou e as plantas não mais existem. Por isso levam seus bens e suas provisões para além da torrente dos salgueiros, porque o clamor circula por todas as fronteiras de Moabe. Suas lamentações ecoam até Eglaim. Suas lamentações atingem Beer Elim, porque as águas de Dimon estão cheias de sangue. Porque enviarei sobre Dimon novos infortúnios, um leão contra os remanescentes de Moabe e contra os sobreviventes de Adma. Enviarei o cordeiro ao soberano da terra de Selá, pelo deserto ao monte de Sião. Como aves espantadas, como ninhada dispersa, tais serão as filhas de Moabe na passagem do Arnon. Dá teu aviso, intervém como árbitro, cobre-nos com tua sombra como a noite, em pleno meio-dia. Esconde os exilados, não traia os fugitivos. Deixa morar em tua casa os exilados de Moabe, seu refúgio contra o devastador, até que o opressor desapareça, a devastação tenha fim e o invasor deixe a terra. O trono se consolidará pela bondade. Nele sentará constantemente na casa de Davi um juiz amante do direito e zeloso da justiça. Nós conhecemos o orgulho de Moabe, o soberbo, sua arrogância, sua altivez, sua insolência e a perfídia de sua língua. Por isso Moabe geme sobre Moabe e todos se lamentam. Pelos bolos de uva que Kir-Azeret, eles suspiram consternados, porque o campo de Ezebom está seco, e os soberanos das nações saquearam a vinha de Sabama, cujos sarmentos atingiram Jazer, e se perdiam no deserto, cujos rebentos se prolongavam e atravessavam o mar. Por isso eu choro com Jazer sobre a vinha de Sabama, banho-vos com minhas lágrimas, Ezebom e Eleale, porque sobre vossa colheita e vossa messe retumbou o grito do pisoeiro. A alegria e a animação desapareceram dos pomares,
Nas vinhas não há mais cantos nem vozes alegres, já não se pisa a vindima nas cubas, e o grito do pisoeiro cessou. Por isso estremeço sobre Moabe como uma harpa, e meu coração geme sobre Kir-Ares. Por mais que Moabe se agite nos lugares altos, por mais que visite seus santuários para orar, nada não obterá. Este é o oráculo que o Senhor pronunciou outrora contra Moabe, e agora ele declara: dentro de 3 anos, contados como os anos de um assalariado, a soberania de Moabe tão considerável será insignificante, e dela não restará senão um débil vestígio. Ruína de Damasco e de Israel. Oráculo contra Damasco. Damasco vai ser suprimida do número das cidades e será reduzida a ruínas, abandonadas para sempre. Suas cidades serão abandonadas aos rebanhos, que virão repousar aí sem que ninguém os enxote. Foi tirado o baluarte de Efraim, foi tirada a realeza de Damasco. Os restos de Arão perecerão, passarão como a glória de Israel. Oráculo do Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó declinará, e sua gordura reduzir-se-á em magreza, como quando o ceifador lhe colheu o trigo e seu braço cortou as espigas. Alguém rebusca as searas no vale de Rafaim. Aí não haverá para respingar, como quando já se varejou as oliveiras, senão 2 ou 3 bagos no mais alto topo. Oráculo do Senhor, Deus de Israel. Naquele dia, o homem voltará seus olhos para o seu Criador, seus olhos verão o Santo de Israel, e ele não olhará mais aquilo que seus dedos fizeram, as estacas sagradas e as estelas ao sol. Naquele dia, tuas cidades serão abandonadas, como as cidades despovoadas dos amorreus e dos heveus, abandonadas no tempo da invasão dos israelitas. Elas ficarão desabitadas porque esqueceste o Deus que te salva e não te lembraste de tua fortaleza. Esforçar-te-ás em vão para plantar jardins de Adonis e neles semear plantas exóticas. No dia em que plantares, vê-los-ás crescer. E numa bela manhã tua planta dará flores, porém a colheita será nula no dia do infortúnio e o mal irremediável. Derrota dos invasores. Oh, esse barulho de povo numeroso, esse rumor semelhante ao do mar, esse tumulto de nações poderosas semelhantes ao brilhar de águas impetuosas. Ele as ameaça e elas fogem para longe, como nas alturas a palha levada pelo vento, como a poeira levantada pela tempestade. Quando veio a noite, houve terror, e antes da manhã, nada mais restava deles. Esta será a sorte daqueles que nos saqueiam, tal será o quinhão daqueles que nos despojam. Embaixada da Etiópia. Ó terra em que ressoa o ruído de asas além dos rios da Etiópia, tu enviaste mensageiros por mar em barcos de papiro sobre a face das águas, e de mensageiros velozes, a um povo de alta estatura e de pele luzente, a uma nação temida ao longe, a uma nação poderosa e dominadora, cuja terra é cortada pelos rios. Vós, que habitais o mundo e povoais a terra, quando o estandarte se erguer nas alturas, olhai, e quando soar a trombeta, ouvi. Pois eis que o Senhor me disse, eu olho com serenidade do lugar onde me encontro, como o calor suave de um dia luminoso, como a nuvem que dá o orvalho durante o calor da messe. Porque antes da vindima, quando tiver passado a floração e a flor se tornar um cacho amadurecente, os sarmentos serão cortados com a foice e as cepas serão aparadas e arrancadas. E serão todos abandonados aos abutres dos montes, aos animais selvagens da planície. Os abutres viverão deles no estio, e os animais selvagens da planície os comerão no inverno. Naquele tempo, serão levadas oferendas ao Senhor dos Exércitos da parte do povo de alta estatura e pele luzente, do povo temido ao longe, da nação poderosa e dominadora, cuja terra é cortada pelos rios.
serão levadas ao lugar onde reside o nome do Senhor dos Exércitos, sobre o monte Sião. A sorte do Egito. Oráculo contra o Egito. Eis que o Senhor, montado numa nuvem rápida, vem ao Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele e o Egito sente desfalecer sua coragem. Excitarei os egípcios uns contra os outros. Eles se baterão irmão contra irmão, amigo contra amigo, cidade contra cidade, reino contra reino. O Egito perderá a cabeça e eu abolirei sua prudência. Consultarão os ídolos e os feiticeiros, os evocadores de mortos e os adivinhos. Entregarei esta terra nas mãos de um soberano cruel, um rei implacável a dominará. Oráculo do Senhor dos Exércitos. As águas do mar se estancarão e o rio se tornará seco e árido. A água estagnará nos canais, os rios do Egito diminuirão e secarão. Juncos e caniços murcharão nas campinas à margem do Nilo. Tudo o que cresce ao longo do Nilo secará, cairá e desaparecerá. Os pescadores ficarão desolados, os que lançam o anzol no rio se lamentarão, e os que lançam suas redes às águas ficarão consternados. Os que trabalham o linho ficarão decepcionados. Os cardadores e os tecelães serão confundidos. Os tecedores ficarão à míngua, e todos os trabalhadores em desolação. Os príncipes de Soã enlouquecerão. Os sábios conselheiros do faraó formarão um conselho insensato. Como ousais dizer ao faraó, eu sou filho de sábios, filho dos antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Que eles se anunciem e te façam saber os desígnios do Senhor dos Exércitos contra o Egito. Os príncipes de Soã perdem a razão. Os príncipes de Nof são iludidos, e os chefes das tribos desencaminham o Egito. O Senhor difundiu entre eles um espírito de vertigem, e eles vagueiam por todo o Egito sem desígnio certo, como um bêbado que cambaleia em seu vômito. O Egito não está em condições de decidir o que devem fazer a cabeça e a cauda, a palma e o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo sob a ameaça da mão do Senhor levantada contra eles. Então a terra de Judá será o terror do Egito. Logo que se fale nela, ele se encherá de pavor, por causa dos desígnios que o Senhor dos Exércitos formou contra ele. Naquele tempo haverá no Egito 5 cidades que falarão a língua de Canaã e jurarão pelo Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada a Cidade do Sol. Naquele tempo haverá um altar erguido ao Senhor em pleno Egito e, em suas fronteiras, um obelisco dedicado ao Senhor. E eles servirão de monumento ao Senhor da terra do Egito. Quando maltratados pelos opressores, invocarão o Senhor, e ele lhes enviará um Salvador, um defensor que os libertará. O Senhor se dará a conhecer ao Egito. Os egípcios conhecerão o Senhor naquele tempo, e lhe oferecerão sacrifícios e oblações. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. Quando o Senhor ferir os egípcios, será para curá-los. Eles se voltarão para o Senhor, que se deixará aplacar e os curará. Naquele tempo haverá um caminho do Egito para a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria. O Egito e a Assíria renderão culto ao Senhor. Naquele tempo, Israel será, como terceiro, aliado ao Egito e à Assíria, objeto da bênção no meio da terra que o Senhor dos Exércitos abençoará nestes termos. Bendito seja meu povo do Egito, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança.